Ok, bom dia. Hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, 8 horas e 40. A data não me diz nada, nem a data é mensal, nem a data semanal. Hoje tem jogo do Flamengo à noite, Flamengo e São Paulo. Já começando hoje a Copa o quê? O campeonato nacional, o campeonato brasileiro. Mas deixe-me ir aqui, vamos aqui perorar, tá certo? Vamos adiante aí, sabe? Eu queria registrar, sabe, que esses dias... Eu tenho percebido que os dias de inverno... Sim, a primavera tem se manifestado assim, sabe, com tempos nublados aqui em Belém. Eu nunca tinha me dado conta para a natureza, tá certo? Essa é a verdade. O que eu tenho percebido é que a primavera, que começou em 22 de dezembro, eu acho, ela vem se manifestando como tempos nublados e tempos de chuva, tá certo? Em outras regiões, o que se tem no hemisfério norte, nos Estados Unidos, por exemplo, ali o que se tem é frio, tá certo? Frio e neve, tá certo? E mais ou menos tem a coincidência aqui com nublagem e tempo de chuva, tá certo? Ontem choveu bastante e o tempo fechou, rapaz, sabe? De repente, sabe, escureceu, sabe? E o corpo, rapaz, o meu corpo sentiu, rapaz, o aperta-cunha, sabe? Baixou a pressão também, rapaz, sabe? Porra, bicho. Ontem foi foda, tive que tomar ali, sabe? Um remédio ali, sabe? Não sei que remédio é aquele, Novalgina, não sei. Ali pra recuperar, rapaz, sabe? Tava dando ali uns calafrios escrotos, sabe? Caralho. Sei não. Mas assim, isso não surpreende porque o corpo humano, o corpo dos seres vivos, sabe, de um modo geral, o próprio mundo vegetal é abalado pelas influências climáticas, tá certo? Não tem novidade nisso. Só os negacionistas do caralho, rapaz, sabe, com interesse econômico, sabe, é que põe dificuldade nisso aí, tá certo? A porra do dinheiro, rapaz, a porra da acumulação. Dinheiro, rapaz, o dinheiro, sabe? Eu acho que nem é medo de morrer, sabe? Disposição de prazer, vontade de prazer, rapaz, sabe? Vontade de prazer, vontade de hedonista, sabe? Vontade de gozar, sabe? Vontade de ter orgasmo, sabe? Eu acho que mais é isso, tá certo? Tirar vantagem nisso aí, tá? Sentir felicidade, essas coisas assim, a felicidade no sentido físico, corporal, que promove, sabe? Porque o dinheiro, o dinheiro facilita não, o dinheiro aí, sabe? No mundo capitalista que a gente vive, ele propicia a aquisição, sabe? Satisfaz a atenção, sabe? O pessoal tem hoje de falar da economia de atenção. Essa coisa é velha, rapaz, na economia. Eu me lembro que quando eu fiz. Eu acho que quando eu fiz letras, eu me inscrevi, sabe, em algumas matérias, você podia fazer ali, sabe? Era uma salada que você tinha, sabe? Como é que te chama no restaurante que você sai aí, sabe, fazendo o próprio prato, tá certo? E no tempo que eu ingressei na universidade, cada um fazia, sabe, a sua. Não havia uma oferta da instituição, das matérias a serem oferecidas, tá certo? A serem oferecidas, a serem lecionadas, tá certo? Você fazia ali, escolhia o que você queria. Tinha um cardápio, tá certo? Na verdade, havia um cardápio. Eu me lembro que eu acho que eu fiz ali a introdução à economia, quando fazia o curso de letras, e depois, para ajudar uma fulana, sabe, que fazia economia, tá certo? Eu não sei se foi isso, foi isso? Não lembro, não acho que não foi isso não. Eu sei que uma vez eu estudei matemática, sabe? Fazia matemática com o Maneco, que era o professor
de matemática no curso de economia, tá certo? Aí um cabocão assim, rapaz, sabe, ele parecia um morubixaba, sabe? Aí eu cheguei com ele assim, sabe, com meus cachos. Eu não sei se na época eu tinha o cabelo grande ainda, sabe? Cheguei com ele assim, eu digo, professor, eu queria que o senhor permitisse aí eu fazer aí assistir suas aulas, sabe? Tu és matriculado? Aí eu disse, não, não sou matriculado não. Tá bom, fica por aí. Na verdade, eu estava fazendo isso para pegar ali, sabe, ali a matéria, tá certo? Para orientar uma figura, sabe, que fazia economia. E no dia da prova eu ficava passando cola. E o pior disso, rapaz, é que ele sabia disso, sacana, sabe? O Maneco, ele sabia disso, sabe? Mas ele não me chamava atenção. Olha, pô, bicho. Eu acho que esse cara, rapaz, ele fazia cocô todo dia, sabe? A mestra é que tinha esse papo, sabe? E contava a história de um padre. Eu já falei essa história aí, sabe? Ali no Hospital da Ordem Terceira, ali na Generalíssima, aqui em Belém do Pará, tá certo? Tem um hospital chamado Hospital da Ordem Terceira, Dom Luiz, qualquer coisa assim. É coisa de português. Aí, rapaz, esse pessoal, rapaz, sabe, endinheirado é foda. Os portugueses tinham seu próprio hospital aqui, sabe? Os japoneses fizeram bem ali o Hospital Amazônia, sabe? Um hospital só para eles, tá certo? Aí hoje eles abrem aí, sabe, pro resto da população, porque ele não consegue manter o hospital só com ali, sabe? A contribuição dos japoneses, tá certo? E eu só sei que havia uma tal de Ordem Terceira, um hospital particular, tá certo? E não sei como, eu acho que o governo comprava leitos, qualquer coisa assim, comprava leitos de enfermaria, tá certo? Essas coisas assim. Aí tinha um padre, rapaz, um filho da puta, sabe, que sabe, celebrava missa na capela do hospital, tá certo? Eu não sei quem assistia essa missa, não sei se eram os plantonistas ali, os enfermeiros, sabe, ou os pacientes mais inteiros, eu não sei como é que é isso aí. Eu só sei que o padre ia para lá, rapaz, 6 horas da manhã, eu acho, sabe, e celebrava a missa, e quando terminava ele ia fazer uma visita ali, sabe, na enfermaria. Não sei se ele ia nos apartamentos também, eu não sei. Sei que o padre ia lá, rapaz, sabe, fazer uma visita, rapaz, sabe, aos pacientes ali, aos fudidos ali, com o corpo todos fudidos ali, sabe, no hospital. Aí ele chegava assim, perto da cama, sabe, ficava olhando, sabe. O paciente ali, ali, sabe, o doente ali olhava para ele olhava para o doente, sabe, e eu não sei, rapaz, que interação, sabe, tinha aí, sabe, nesse gesto aí de um e de outro, sabe. Aí, de repente, ele se aproximava do ouvido da pessoa, sabe, e perguntava assim, já defecou hoje? Já defecou hoje? Porque assim, rapaz, sabe? Aí depois mestra, minha mãe, sabe, ia dar a interpretação dela desse gesto do padre, né? A minha mãe foi o seguinte, rapaz, ela foi filha de português, neta de português, e tinha, portanto, assim, essas coisas lusitanas aí na cultura, na cabeça dela, tá certo? E ela era católica, portanto, tá certo? E puxou a gente todos aí, sabe, os filhos, a família dela, sabe, para dentro do catolicismo pesado, tá certo? O mestre não, o mestre era um bicho, sabe? Ele não estava nem aí, rapaz, sabe? Esse negócio de religião. Ele só foi se entregar à religião quando ele ficou idoso, sabe? Que ele ficou com medo, rapaz, de dialogar, sabe? Ficou com medo de fazer a passagem, sabe, assim, sabe, devendo, entendeu? E tratou então, assim, sabe, de melhorar ali os caminhos, sabe? Aí faz lembrar o pai dele, já contei o episódio do pai dele, sabe, do Ernesto, do Vigílio Ernesto, sabe? No fundo da rede, o padre Guilherme, sabe? Ele olhando pro padre Guilherme, dizendo assim, o senhor veio se despedir, veio se despedir de mim, tá certo? Aí o padre Guilherme disse, e você? Você não tem salvação. Porra, bicho, é foda esses papos assim. Eu só sei que o padre lá na beneficente portuguesa, sabe, perguntava, já defecou hoje? Para dizer justamente isso, eu tava falando de quem que eu tava falando aí. Eu não sei de quem que eu tava falando, sabe? Mas assim, sabe? Eu não sei. Eu lembro que eu tava falando que esses dias aí, de ontem para hoje, agora mesmo eu olho lá para fora, sabe? Tá tudo nublado, eu olho aqui pro meu lado esquerdo, tá certo?
pelo vitral da porta do meu escritório, sabe? O tempo está nublado lá fora e deve estar a temperatura, não sei que temperatura tem, não sei onde procurar a temperatura. Deixa eu ver aqui se vou ter alguma resposta. Não, aqui não tem. Mas não sei onde procurar. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o corpo, né? O corpo ele se entrega, sabe, a essas afetações ambientais, tá certo? E a minha temperatura caiu ontem, rapaz, eu não gostei daquilo não. Dá assim, sabe? Eu tô aqui com o X aberto, sabe? Eu queria começar por aqui, sabe, esse papo furado. E eu vou aqui no meu perfil então, tá certo? Vamos ver o que tem, sabe? Aí tem uma reportagem aqui sobre o Xandão, tá certo? A notícia que se tem hoje aqui no Brasil, pro Brasil, tá certo? Hoje eu assisti no 247 uma reportagem sobre um evento no Rio Grande do Sul ontem, sabe? Quando o Lula esteve lá, acho que 2 semanas atrás. Toma aqui um gole de café. Café requentado. O Lula esteve no Rio Grande do Sul, numa área, numa plataforma de construção naval, tá certo? O Lula é um dos caras que entende que ele crê na produção, ele crê na industrialização, tá certo? Ele crê nos empresários produtivos, tá certo? E porque da ação dos empresários, para ele, sabe, nasce o trabalho, tá certo? Quando a ideia é contrária a isso, tá certo? Na verdade, o que leva o empresário a promover um empreendimento é a existência de mão de obra, bicho, sabe? Eu só sei dizer que o Lula estava lá e o empresário falou, e no certo momento, sabe, o empresário afirma, depois de elogiar muito o Lula, sabe, quanto a essa disposição dele de trabalhar junto com os empresários, ele afirma que é preciso ter disposição para fazer investimento na produção e não no mercado financeiro, tá certo? O Paulo Guedes, rapaz, com o filho da puta desse Bolsonaro do caralho, sabe? Eles quiseram praticar aqui junto com o Michel Temer, antes, em 2 anos, que o Michel tomou da Dilma, sabe? Por causa do golpe que ele deu, Michel Temer, certo? E o Bolsonaro, quando assumiu nos 4 anos, rapaz, o que eles praticaram foram o mais sórdido do neoliberalismo, sabe? Essa história de entregar a responsabilidade pela condução, pela reprodução social ao mercado, tá certo? O Paulo Guedes dizia, rapaz, que precisava, sabe, liquidar com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o resto que tinha aí, sabe, com a Petrobras, entregar tudo nas mãos do mercado, tá certo? E liberar o mercado, liberar tudo, tá certo? Os empresários que se lixassem, sabe, que quem quisesse produzir, que produzisse, tá certo? Porque ele abriu os mercados aí, tá certo, sabe, para o movimento global do mundo de mercadorias. Esse cara vem ali, rapaz, ali da década de 70, lá do Chile, sabe, esse tal de Paulo Guedes, tá certo? Ele foi um new boy, como é que o pessoal chamava? Ali, sabe... Como é que chamava? Sabe? Ele se formou ali na universidade ali daqueles economistas do Hayek e do Milton Friedman, como é que chama a universidade deles ali? E esses caras, sabe, praticavam ali estudos econômicos, sabe, e levaram as noções de economia deles ali, sabe, as noções de economia neoliberal, sabe, de abertura ampla de mercados para dentro. Eles começaram aqui na América do Sul pelo Chile. E esse Paulo Guedes, quando esteve no poder, rapaz, além da disposição dele para roubar, rapaz, sabe, ganhar não, sabe, roubar é o termo, sabe, se apropriar do dinheiro público, sabe, das oportunidades, tá certo? E fugir da justiça, ele responde a processos aí que pode levar à lacana, tá certo? Mas ele tratou de se blindar, que ele não era besta. Eu só sei que esses caras se dedicaram a abrir o mercado, sabe, sabe,
aí, sabe, nivelar tudo, sabe, comprar o que o país precisava, e não ligaram para a produção, rapaz. A Lava Jato contribuiu para liquidar a indústria civil, a indústria de construção civil pesada, sabe, ali através da Odebrecht, sabe, e das relações que tinha a Odebrecht com a Petrobras, quiseram, sabe, liquidar a Petrobras, tá certo? Eles fizeram um ataque a tal de Lava Jato, rapaz. Eu estou pensando aqui no Moro, estou pensando no Dallagnol e nos PGRs que nós tivemos aí durante esse tempo aí, tá certo? Esses caras praticaram aí ativismo judicial, sabe, para fazer aí que a gente chama de guerra híbrida, tá certo? Mas tem uma outra palavra aí que não vem, lawfare, tá certo? E prenderam gente, rapaz. Esse empresário, por exemplo, que estava discussando ali, sabe, no vídeo que o Atucho mostrou, sabe, falando da construção civil pesada naval. Esse cara foi perseguido pela Lava Jato, sabe, e foi preso, sabe. E ele estava ali hoje, sabe, oferecendo empregos ali no Rio Grande do Sul, porque ele acredita, sabe, sabe, as empresas, sabe, porque na verdade é isso, sabe, as empresas é que fornecem ali, sabe, os títulos que são vendidos em mercados, tá certo? Quem deseja hoje ganhar dinheiro, sabe, eles têm que fazer a troca de dinheiro e faz através da compra e venda de títulos, de ativos, de empresas, tá certo? Hoje quem está faturando muito aí, sabe, são essas empresas das 7 plataformas de comunicação digital, tá certo? Empresas aí, sabe, que tem redes aí, redes de internet, tá certo? Tipo o Facebook, a Amazon, a Microsoft e não sei mais quem aí. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que a gente está vivendo essas coisas aí. E aí veja a ideia que tem hoje, sabe, esse pessoal aí, sabe. Hoje veja que o Trump, sabe, está em ação e tem interesse no Brasil, tá certo? E eles querem a força econômica e a força política do Brasil apoiando, sabe, o projeto de governo dele. E aqui no Brasil, veja, nós temos um problema para esse projeto do Trump, esse projeto global do Trump, sabe? E que conta com as forças auxiliares aqui, rapaz, sabe? Com as forças auxiliares no país, sabe? O estabelecimento nacional, tá certo? Que são aí, sabe, os quinta colunas que apoiam, sabe, que apoiam o projeto político imperialista aqui, tipo Rede Globo, sabe, e o capital financeiro, tá certo? São essas duas grandes forças, as forças de comunicação social, tá certo, e o capital financeiro. Aí os empresários, eles vêm de cambulhada atrás, tá certo? Mas essas duas forças aí é que guiam o mundo, tá certo? O Hitler, quando aí, sabe, saiu para cima dos judeus, aí, ele acreditava que o mal, sabe, da Alemanha era causado pela força bancária, sabe? Força bancária que estava na mão dos judeus. Eu já tinha lido nos seminários que eu li alguma coisa a respeito disso, tá certo? Os grandes bancos são judeus, são propriedades de judeus, tá certo? Agora a gente fala assim, judeus, mas não é, rapaz, não tem judeu aí, sabe, nascido. O que nós temos são nacionais de vários países, tá certo? A questão é tribal, a questão étnica, sabe, ela está diluída, ou deveria ser diluída. O diabo foi que no século XIX se criou uma discussão aí em torno de raças, tá certo? Para justificar a dominação, para justificar rumos, para identificar ideologias, tá certo? Mas na verdade o que nós temos são pessoas nascidas em territórios, tá certo? Em territórios fixos, tá certo? Igual aquela Tracajazinha, rapaz, lá no Xingu, sabe, de frente à Cachoeira do Espelho, sabe, que eu falei aí outro dia, que botava ovos numa praia, sabe? E o mestre ia lá catar, rapaz, feito um jacuraru, tá certo? Porra, o jacuraru é um réptil, certo? O jacuraru. Eles adoram, rapaz, ovos, sabe? Os jacarés, sabe, que também depositam ovos na beira dos rios, assim, sabe? Eles padecem, rapaz, sob a ação dos jacurarus, certo? Porra, bicho.
Mas veja que nascido ali naquela região, tá certo? Aquela Tracajazinha, assim, ali, ela ficava por ali, tá certo? E não tinha esse negócio, sabe, de raça, não tem esse negócio de raça entre eles ali, tá certo? Da mesma forma, rapaz, a pessoa que nasce nos Estados Unidos é estadunidense, a pessoa que nasce na Alemanha é alemão. O Marx, sabe, nasceu na Alemanha, eu não sei se ele nasceu na Prússia, tá certo? E a Prússia ali, sabe, tinha a Áustria e tinha a Prússia e tinha ali, sabe, e eu não sei, sabe, em que lugar foi que ele nasceu, tá certo? Mas o fato foi que ele é natural, tá certo? É cidadão daquele território onde ele nasceu. Então não tem esse papo de judeu, rapaz, sabe? Judeu pra cá, judeu pra colar, tá certo? Ou árabe, tá certo? Porra. Ontem eu falei do Ismael. O Ismael foi o filho da H com o porra do Abraão, tá certo? O Abraão teve notoriamente dois filhos, certo? O Isaac e o Ismael. O Ismael veio primeiro e o Isaac veio depois. Só que o Ismael era filho de uma escrava egípcia, tá certo? E a Sara, puta da vida, sabe? Depois que ela engravidou, tá certo? Ela enxotou a H, sabe? Para ela puxar o carro, tirar o carro dela, sabe? Da pista. Porra, a Sara não prestava, rapaz. Olha, eu vou te contar 20 minutos de vídeo. E, sabe, ela botou a H para correr, rapaz, no deserto, vê se pode. E segundo a tradição aí, tá certo? Isso não é histórico, tá certo? Aí, sabe, dos filhos de Ismael nasceram aí, sabe, se originou um povo aí, que o pessoal diz que são os árabes que infestaram ali a Palestina, tá certo? E ali o mundo árabe, de um modo geral, ali, sabe, na Península Arábica, aquelas coisas todas ali. Eu não sei se isso tem fundamento. Eu só sei dizer que. E a outra parte foram os descendentes de Isaac, tá certo? E que são os judeus. Mas eu penso assim que quando o cidadão nasce num território, certo? Ele é filho daquele território, rapaz. E se o território é brasileiro, o cara é brasileiro, ponto final, tá certo? A cabeça dele, ele vai carregar o DNA dele, tudo bem, tá certo? Que a gente carrega o DNA para cima e para baixo, feito o cu, o cu da gente, tá certo? A gente leva o cu para cima e para baixo. Mas eu só sei dizer que inventaram essa história aí, sabe, de racismo, sabe, para propiciar, sabe, para propiciar a opressão, a dominação, tá certo? Porra, bicho é foda. E aqui assim, e veja que aqui no Brasil que se está tratando agora, tá certo? Nós vivemos um momento, sabe, de transição, tá certo? Não sei se é bem isso, tá certo? Eu não sei se é transição ou é ruptura, tá certo? Mas o fato é que tem um fator novo hoje no mundo das relações políticas globais, tá certo? Que é o surgimento da China como potência de indústria de ponta, tá certo? E isso aí vem abalando os Estados Unidos, tá certo? Porque os próprios estadunidenses foram para o território chinês, sabe, com suas plataformas de fábrica, e ali, rapaz, sabe, levaram as matrizes, sabe, e os chineses disseram, tudo bem, vocês ficam aqui o tempo que vocês quiserem, mas nós queremos a tecnologia, tá certo? Não tem problema nenhum. E os caras deixaram, rapaz, os chineses dominar a tecnologia deles, tá certo? E eles deixaram, os chineses deixaram, sabe, os Estados Unidos gozarem, sabe, meter ele dentro, sabe, ficar gozando ali, gozando, gozando, tá certo? Até que depois ele disse, tá, já gozou, então sai de cima. E hoje que esses caras aí, esses hedonistas do caralho aí, sabe, estão padecendo, rapaz, é isso, sabe? Veja que os estadunidenses acreditam no individualismo, tá certo? Permitem a cada um, sabe, se autodirigir, tá certo? Se autogovernar. A porra da Margaret Thatcher dizia que não existe sociedade. Que porra de sociedade ela dizia, sabe? Que tem um indivíduo, rapaz, sabe? O indivíduo e só o indivíduo e ponto final. O indivíduo é que dá os pulos deles aí na superfície planetária, tá certo? Não tem sociedade. Para dizer justamente que aí, sabe, o que move o que move o mundo é a vontade, a vontade individual, tá certo? E veja que a Margarete,
A Margaret Thatcher era anglo-saxã, tá certo? E da cabeça dos anglo-saxões nasceu ali a cabeça dos estadunidenses ali, rapaz, sabe? Na porra daquele país escroto ali, né? No hemisfério norte ali, sabe? E esses caras aí, sabe, não tiveram, sabe, o menor receio de levar, rapaz, suas fábricas, sabe, ali para o território da China, sabe, e levar seus segredos, sabe, para lá, tá certo? E os chineses de pronto, rapaz, fizeram ali uma engenharia reversa, tá certo? E ou então, sabe, com o acordo que eles fizeram, foram se apropriando da teoria, sabe, da teoria científica, das tecnologias, tá certo? Pô, bicho. E hoje os caras estão deitando e rolando, rapaz, sabe? Aprenderam todas as matrizes ali, tá certo? Os chineses, tá certo? Pô. E hoje o Trump, o que é que ele faz? Ele fechou o país dele, certo? Se tornou um estado protecionista, digo, um país protecionista, tá certo? Ele então atrapalha as relações mundiais de comércio hoje, tá certo? Forçam. E como ele tem arma, sabe? Tem arma de fogo, rapaz, ele encosta, sabe? De vez em quando o cano, sabe? O cano do berro dele assim, sabe, no pé da orelha do cidadão, tá certo? Ou dá ou desce, bicho. Ou dá ou desce, tá certo? Pô, bicho, é foda. E a gente vive essa situação aí, tá certo? E hoje, apertado, ele se volta hoje para a América do Sul, tá certo? E quer o apoio do Brasil, mas eles continuam fustigando, rapaz, eles não querem o Brasil soberano, não querem, rapaz, é isso. Então eu estou aqui com o X aberto, tá certo? E tem uma matéria sobre ali o R7, eu acho, sabe que... Deixa eu ver se eu abro aqui o R7. O R7 diz assim, R7 Brasília, tá certo? Senado recebe novo pedido de impeachment contra Moraes por caso do Banco Master, tá certo? Ora, porra, ora veja bem, tá certo? O tal de Banco Master, ora caralho. Esse Banco Master é um empreendimento bancário, tá certo? E de um tal de Daniel Vorcaro. Veja que quando eu falo de um tal de Daniel Vorcaro, eu estou falando de um indivíduo, de um CPF primeiro, tá certo? Aí ele se apropriou de um CNPJ, que é o Banco Master, certo? E botou, rapaz, esse CNPJ para funcionar, rapaz, sabe? Fazendo aí captação de dinheiro à torta e à direita, tá certo? E explodiu o caso e hoje, sabe, ele, para não puxar cana por fraude fraudulenta, como fraude fraudulenta? Por fraude criminal, tá certo? Aí o que acontece? Como fraude criminal? A fraude ela é crime, tá certo? Então, aí por operações fraudulentas, aí o que aconteceu, tá certo? Ele tá doido com medo de puxar cana, que ele já tá puxando cana, ele tá com uma tornozeleira eletrônica no tornozelo dele ali, sabe? Aí o que que tá fazendo ali, sabe? Estão tratando assim, sabe, de atacar as instituições, de enfraquecer, sabe? Surgiu no nosso tempo agora, né, um membro da magistratura que se destacou, que é o Alexandre de Moraes. E é Alexandre de Moraes, é? E aí, rapaz, o que acontece, sabe? Eles estão querendo, sabe, destituir o cara do cargo, tá certo? O cara é ministro, sabe, do STF, tá certo? Aí tem, o Senado tem um dispositivo na Constituição que favorece ali, sabe, um golpe, a deposição de quem ocupa cargos, sabe, nos poderes republicanos, tá certo? A Dilma, por exemplo, ela sofreu um golpe, tá certo? Ela foi impeachmentada, tá certo? E a mesma lei que impeachmentou a Dilma está sendo usada hoje para atender pedidos aí de senadores que querem o Alexandre de Moraes fora do caminho, tá certo? Aí eu coloquei assim, eu escrevi um texto assim: querem encurtar caminho na luta política em esforço, vai ver que cola, tá certo? O establishment, arroba Rede Globo e o imperialismo capitalista global dentro, está babando saliva de ódio escorrendo pelos cantos da boca, tá certo? Eles veem ali uma oportunidade, tá certo, de ali, sabe, de afastar um ministro do Supremo Tribunal Federal, limpar uma área ali, tá certo? Foi o que eu coloquei, querem encurtar caminho, tá certo? Ali, sabe, se não der, não deu, certo? Vai ver que cola, tá certo? Aí eu falo aqui do establishment, que são as forças políticas, a elite, tá certo? E eu coloquei Rede Globo e o imperialismo capitalista global dentro. Estou falando aqui das forças financeiras, das forças do mercado financeiro dentro, tá certo?
E esse pessoal não quer, rapaz, um país forte, rapaz, não quer um país soberano, não quer, quando eu falo do país, estou falando do Brasil, não quer o Brasil soberano, um país forte, tá certo? Um país que nos dê, sabe, potência também, tá certo? De ser mais, sabe, de possuir mais, de viver com mais facilidades aí, adquirir mais tecnologias, sabe? Na verdade é isso, rapaz, o pessoal quer que a gente regrida, tá certo? E tem brasileiros aqui, sabe, dentro, gente aí, sabe, empresas, na verdade CNPJs, rapaz, sabe? Sim, mas CNPJs porque por trás desses CNPJs tem CPFs, tá certo? Aí no fundo a porra da Tati aqui tá certa, tá certo? Quando ela afirmava que não tem CNPJ, não tem, só tem CPF, está certo? Na verdade, ela estava falando aí, sabe, de outra coisa. Não estava falando da força da sociedade, a sociedade e CNPJ é outra coisa. Mas o fato é, rapaz, sabe que a gente vive esse esforço. Então tem gente aí querendo pegar o Xandão, tá certo? Porque na verdade o que eles querem é, agora em 2026, é dificultar a eleição de Lula, tá certo? Aí tem uma outra, veja, eu estou com 30 minutos de vídeo, eu ia passar para um outro ponto, mas não vou, tá certo? Eu vou chamar esse vídeo eu coloquei aqui, é de luta titânica. Onde foi que eu coloquei luta titânica? Não sei onde foi que eu coloquei. Mas eu fiz um post onde eu falei de luta titânica. Onde foi que eu fiz? Não sei. Mas é isso, tá certo? Eu fico por aqui, rapaz. 30 minutos de vídeo tá bom, já falei pra caralho hoje, tá certo? Eu sou Ernesto, caboclo falador, rapaz. Sabe quem fala muito da Bom Dia Cavalo? Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, vou encontrar, vou ouvir, tá certo? Encontrar uma palavra sugestiva aí, sabe? Que me permita designar esse trabalho que eu fiz hoje, nesta quarta-feira. Eu já falei que hoje tem jogo do Flamengo, rapaz, sabe? Porra, é foda. Embora vendo o que vai dar, bom dia, bom dia, bom dia.